Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos hoje dando início aos cultos deste dia 5 de julho. Este é o culto matutino e, se os nossos horários não estiverem errados, agora são 9 horas da manhã. Nós pedimos que você aí na sua sala de estar reúna a família, conquanto estejamos em casa, tenhamos toda a reverência para oferecermos o melhor culto ao nosso Deus, porque Ele merece, Ele é digno. Cubra a sua fronte, feche teus olhos, vamos orar. Senhor da glória, graças nós te damos pela bênção de mais uma vez estarmos juntos para adorar em culto. E ó Deus, nós suplicamos, te tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões, e que nós estejamos inteiros e completos para te oferecermos o melhor culto. Que cada ato deste momento seja unicamente para a tua glória. Abençoe, Senhor Deus, as orações que fizermos, os louvores que entoarmos, a leitura pública das Escrituras, a mensagem, o mensageiro. Ó Deus amado, que tudo seja para o teu louvor. Repreenda o que não vem de ti, ó Deus, e que enquanto estivermos te cultuando, o Senhor manifeste a tua glória, o teu Espírito tenha liberdade para agir em nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com louvores e a leitura pública das Escrituras. Graça e paz, irmãos. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. És a nossa estrela da manhã. Cantemos. Santo que nos trouxe a paz.
Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Oremos. Pai grandioso, amado Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse dia e agradecemos pela tua palavra que lemos, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque podemos recorrer a Ti e buscar a orientação do Senhor, ó Deus. Obrigada porque o Senhor oferece a nós a sabedoria para que tenhamos, ó Deus, experiência na vida, para que tenhamos conhecimento, para que tenhamos bom senso, disciplina. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde e nos livre dos maus caminhos, ó Deus. Encha-nos de sabedoria para não seguirmos as veredas dos ímpios, ó Deus, mas andarmos segundo as veredas dos justos. Ó Pai querido, guarda-nos, ó Deus, das emboscadas do inimigo, Senhor Deus, humanos e espirituais. Encha-nos da Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a ter o temor do Senhor. Pai querido, guarda-nos, Senhor Deus, de tudo aquilo que tenta nos desviar dos Teus caminhos e mantém os nossos pés nas Tuas veredas. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Creio que Tu és a cura. Oh,
mais um convidado, que é o Eloá José Abner Júnior. Que nome, hein? O irmão Eloá, ele é casado com a Edna, pai da Bia. Ele é formado em administração de empresas, formou-se também em teologia e agora vai passar por concílio. Costumo dizer que já é pastor de fato, né? Porque já está à frente da igreja. Como que é o nome mesmo, Eloá? Igreja Vida e Luz. Então, o Eloá está trabalhando já, conduzindo o rebanho do Senhor ali. No entanto, ele continua sendo membro da nossa igreja até que seja feito o concílio e ele vai lá de vez como pastor titular daquela igreja. Essa semana foi uma semana de bastante atividade por Eloá, porque ele pregou quinta-feira, ele prega nesse culto da manhã e após o culto ele estará dando aula na escola bíblica dominical. Poxa, Eloá, parabéns! Que bom poder contar com o Eloá, que é uma bênção na nossa vida, nosso ministério aqui, nossa igreja ocupou vários cargos aqui, o administrador aqui da igreja também nos ajudou bastante. Eu gostaria de orar antes de entregar a palavra ao Eloá. Vamos orar? Senhor da glória, obrigado, porque o Senhor resolveu trazer o teu servo para nos edificar, para que o teu nome seja glorificado. Continue usando também nessa hora, como o Senhor tem feito, ó Pai, que ele seja um vaso precioso em tuas mãos, que nós cresçamos na tua graça e no teu conhecimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Eloá, Deus te abençoe. Sua água está aqui, ó. Bom dia, irmãos, graça e paz. Diante da apresentação do nosso querido pastor Luiz Antônio, que muito nos honra com o seu convite e estarmos aqui, a oportunidade, pela preciosa oportunidade de falarmos do amor e da graça desse Deus que tudo fez, tudo faz e continuará fazendo até a volta gloriosa de Jesus Cristo. E é sempre privilégio, irmãos, sempre privilégio quando nós temos a oportunidade de falarmos desse Deus que nos ama, esse Deus que está fazendo as coisas segundo a sua vontade e para que alcancemos a sua graça e sua gloriosa presença. Trago aqui um abraço da Igreja Batista Vida e Luz, lá em Recanto São Jorge, onde nós estamos, onde o pastor já nos apresentou. Estamos lá já há quase 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, e tem sido uma grande bênção, grandes desafios, grandes dificuldades, mas também grandes vitórias, Deus tem nos abençoado naquele lugar e temos feito a vontade do Senhor, Estamos aprendendo, estamos crescendo, mas pregar a palavra do Senhor sempre é algo, uma novidade, Sempre dá um pouco de tremor, de temor, porque falamos de um Deus maravilhoso, falamos de um Deus grandioso, falamos de um Deus trino e bendito. Pois bem, este culto, estamos trazendo aqui uma mensagem que vai estar lá no livro do profeta Naum. Então, o profeta Naum, capítulo 1, vamos fazer a leitura do texto que está lá, capítulo 1 do livro do profeta
profeta Naum, do versículo 1 ao versículo 15. Então, Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra seus adversários. Vingança contra seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O Senhor, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, faz que todos os rios se sequem. Baçã e o Carmelo se desfalecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar suportar o seu despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas como uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu daquele que trama a perversidade, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito: ó rei de Nínive, você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei no seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anunciam boas novas e proclamam a paz. Comemore as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai de paz, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te exaltar. A ti, Senhor, rendemos a adoração devida ao teu santo e bendito nome. Senhor, nos colocamos diante de ti em agradecimento, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, de maneira pública, estarmos reunidos na tua presença. Ainda que através dessa mídia, o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a tua palavra encontre guarida em nossa vida, ó Deus, e que possamos sempre lembrar dela a todo tempo. Pai de amor, Pai de paz, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, e ainda mais, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós
e nos ensina, nos mostra o que o Senhor tem para nós diante desse texto que acabamos de ler. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deixa eu me arrumar aqui, que o microfone está soltando. Agora fica melhor assim. Opa, amém. Mas bem, irmãos, esse texto que nós acabamos de ver, ele é um texto bem interessante, né? Ele vai dar continuidade aí à história daquela cidade bem conhecida, né? De um outro profeta que nós vamos citá-lo aqui mais à frente um pouco, e vai dar conta dessa cidade de Nínive, né? O tema que iremos trabalhar nesse texto é o seguinte: como viver em tempos de trevas. Como viver em tempos de trevas, né? Deus é o nosso consolo e socorro bem presente. Sobre isso nós começamos a pensar alguma coisa sobre como nós estamos agindo, né? Como tem sido aí o nosso caminhar, como tem sido os nossos planos, quais são os obstáculos que temos encontrado, as dificuldades, as provações, as tentações na vida, como temos nos deparado com essas situações, como têm sido as suas lutas, os seus medos, os seus receios. Como está o seu coração receoso, preocupado, apreensivo, duvidoso, ou até mesmo desesperançoso? Diante de tudo isso, onde você tem colocado a sua fé? No que você tem firmado a sua fé? Sua esperança, a sua confiança? O salmista vai nos dizer que a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmos 33, versículos 20. Sua confiança e esperança estão totalmente alicerçadas no Senhor? Ou as afrontas do dia a dia têm definhado, diminuído, limitado ou mesmo cauterizado a sua esperança e a sua confiança? Vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos de incerteza, vivemos em tempos onde nós temos que estar nos adaptando continuamente, tendo que trazer para a nossa vida alguns cuidados diferentes, algumas situações diferentes, e a nossa liberdade do ir e vir acaba até mesmo sendo um pouco prejudicada, dada essa pandemia o qual nós estamos passando. E outras situações que nós vemos, como vemos as notícias na televisão, e isso acaba nos trazendo uma certa preocupação, e ficamos até consternados às vezes de estarmos ali olhando tantas notícias, né, de tantas pessoas que têm sofrido, famílias que têm sofrido. Então esse texto, queridos, é para nós pensarmos, né, e a ideia de nós trabalharmos nesse tema, né, como viver em tempos de trevas, em tempos de dificuldade, em tempos onde nós temos que estar constantemente ligados, né? Antes disso, né, o livro aí do profeta Naum, né? O profeta Naum é considerado na história como um dos profetas menores, né? Não menor porque tinha menos autoridade, não, mas é pelo tempo, né? Pura e simplesmente tempo, né? Pregou por menos tempo, só isso. E ele foi contemporâneo de outro profeta aí, né, considerado maior porque pregou mais tempo, só isso. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, que aí ministrou lá em Judá, né, no Reino do Sul, durante um tempo aí, um tempo de grande terror, um tempo de grande dificuldade. Judá mal havia sobrevivido dos ataques aí dos assírios, né, sendo que a sua nação, irmã Israel, o Reino do Norte, havia sido devastada e destruída aí pelo sanguinário exército inimigo. Os assírios eram conhecidos por serem, além aí de sanguinários, agiam com extrema indiferença ao sofrimento e ainda se caracterizavam por serem cruéis e opressores. Então, uma nação terrível, uma nação
que oprimia, uma nação que castigava, uma nação que era indiferente ao sofrimento alheio, né, ao sofrimento das nações que eles conquistavam. Então, a vida das pessoas e o governo de Judá se tornou tênue, ou seja, delicada, frágil nesse período, e a sua vida espiritual definhava. Na segurança era constantemente posta, sua segurança da cidade era constantemente posta à prova, em perigos pelas hordas terríveis vindas de Nínive. Difícil lá, irmãos. Estava num período bem difícil aí para o povo de Judá. E levando em conta aí esse prefácio do que estava acontecendo ali, ficam algumas perguntas aí para respondermos, né? Teria Deus esquecido de Judá? Porque a ímpia Síria prosperava enquanto os judeus sofriam? As promessas de Deus foram inúteis? Geralmente, quando nós nos vemos em situações contrárias, quando nós nos vemos em situações difíceis, vemos às vezes pessoas dizer: onde está Deus? O que Deus está fazendo? Será que Ele não está olhando para nós? São perguntas que rodeiam a nossa mente e que chegam às vezes à nossa presença, e às vezes as pessoas querem uma resposta: onde está Deus? Deus continua no seu lugar, como Deus soberano, Deus supremo. No entanto, o que precisamos avaliar é como nós temos nos portado diante desse Deus. Temos negligenciado, temos aberto mãos de estarmos na Tua presença, de estarmos louvando a Ele constantemente, buscando, ou estamos deixando de lado, ou estamos deixando que outras coisas que não vêm do Senhor acabam desviando a nossa atenção, acabam desviando o nosso coração, e acabamos direcionando a força, a nossa atenção, o nosso empenho em coisas do mundo, coisas humanas, e acabam nos deixando de lado a adoração perfeita ao nosso Deus Supremo e Salvador Senhor. Pois bem, Judá sentia falta aqui de uma resposta, né, para essas perguntas. Assim, grande dúvida, né, pairou aí, e com isso, certo desespero tomou conta do coração de todo o remanescente de Deus lá em Judá. Havia um povo, havia um remanescente de Deus ali, que ainda permanecia fiel a Ele, né? Pois o reino do norte de Israel já havia deixado de existir como nação, pois já havia sido conquistado, né? Aí vem Naum, né? O seu nome significa consolo, provavelmente da região da Elcose, né? na própria Judá, pela vontade soberana de Deus ao povo, relembrando a eles da justiça e fidelidade das suas promessas. Ou seja, Deus envia Naum justamente para responder essas questões ao povo, e para que eles relembrassem da justiça e da fidelidade de Deus e as suas promessas. Nesse tempo, mesmo diante de uma poderosa nação com grande poder bélico e enorme riqueza econômica, a Síria, né, nesse momento, ela já havia conquistado todas as nações circunvizinhas aí, incluindo a própria Judá, cobrando de todos tributos opressivos e impondo pesada escravidão, deixando Judá aí em um estado de completa ruína. Diante desse quadro, né, Judá, a fim de se proteger, busca realizar alianças com outras nações, abandonando com isso a promessa de Deus em sustentar e guiar e aguardar o seu povo. Então, ao invés de Judá se voltar a Deus, confiar em Deus, acabou buscando saídas, acabou buscando subterfúgios do seu sofrimento, da sua dor, em outras coisas, em outras forças, em outros locais,
negligenciando a soberana presença de Deus e suas promessas e a sua fidelidade. Mas bem, essas palavras também serviam para o povo de Nínive, que era a capital da Síria, predizendo aí a sua queda e a aniquilação, como nós lemos, sobre o julgamento de Deus, sendo posteriormente aí evidenciada essas palavras, pois essa cidade ela foi conquistada pela poderosa Babilônia. Com isso, todo o império assírio logo se desintegrou. Essa destruição de Nínive foi como consequência do seu duro tratamento que eles davam aos outros, especialmente ao povo de Deus. Lembrando que essa Nínive foi a mesma Nínive que um século antes o profeta Jonas, que pegou carona aí na barriga do grande peixe, ou com o grande peixe, e levou assim a palavra do Senhor, e assim evitado a sua destruição, pois eles acabaram num momento ali se rendendo ao Senhor, e pela vontade de Deus e a sua soberania, pregando ali o arrependimento a eles, e eles se arrependeram por um certo tempo, porém não permaneceram aí no caminho correto, trazendo a eles consequências desastrosas nos tempos de Naum. Então nós vamos ver aqui que essa cidade, assim como Judá, ela teve acesso ao Senhor. Deus enviou o seu profeta àquela cidade. Essa cidade ela acabou ouvindo, acabou seguindo, acabou recebendo isso. Porém, um século depois, ela estava completamente perdida novamente. E assim a destruição caiu sobre ela. Ainda sobre Nínive, ela era a capital da Síria, enquanto o profeta não escreveu essas palavras. Ela era a maior cidade do mundo na época. Os assírios foram um povo mais poderoso dos povos semitas. Foram os povos que englobavam aí os acardianos, que eram os caldeus e babilônios, assírios, amorreus, arameus, fenícios, árabes, hebreus, judeus, etíopes e ugaríticos. Foram os primeiros conquistadores aí, desse tempo no mundo. Os muros dessa cidade eram bem interessantes, ela tinha 30 metros de altura e eram tão espessos que 3 carruagens de guerra aí poderiam correr lado a lado sem se esbarrarem. Era uma cidade fortificada, uma cidade protegida. Fora isso, tinha ao longo dele 1.500 torres, 60 metros de altura. Então, nada disso foi suficiente para impedir aí que eles fossem conquistados pela Babilônia. Isso nos mostra uma outra coisa. Quando nós abrimos mão da proteção de Deus, por mais seguros que nós possamos nos planejar, por mais seguros que nos fechemos, só o Senhor pode nos guardar. Nenhuma muralha, nenhuma torre de sentinela, nenhuma espessura de barreira pode impedir o mal, pode impedir que coisas aconteçam a nossa casa, a nossa família ou a nossa vida. Somente o Senhor é capaz de nos livrar, proteger, guardar. Só o Senhor pode nos preservar a nossa vida, a nossa família. Só o Senhor pode nos preservar na sua presença. Então, quando nós abrimos mão da presença de Deus em nossas vidas, quando nós abrimos mão da segurança de estarmos no Senhor, não há força, não há planejamento, não há organização que possa existir ou haver, que supra o que o Senhor pode e faz e oferece a mim e a você. Por isso que precisamos estar constantemente ligados no Senhor. Precisamos estar firmes na sua palavra, firmes no nosso caminhado, na nossa vida. Então, nessa primeira parte, onde nós falamos desse livro, nós já vemos grandes lições
E não importa quem somos, não importa o diploma que temos debaixo do braço, não importa a força do nosso braço, não importa o quanto nós somos empenhados em nos planejar, em nos guardar, não que isso não seja necessário, não que isso não precise, nós precisamos planejar, precisamos nos organizar, precisamos fazer e tocar a nossa vida dentro de uma organização. Aliás, a Bíblia também nos ensina isso, a sermos organizados, a sermos diligentes, a sermos organizadores, a fazermos e caminharmos em maneira organizada, mas não que isso seja o fundamento da nossa segurança. A nossa segurança vem da presença de Deus, vem em nós buscarmos ao Senhor. Então já fica aqui uma breve meditação sobre o texto. Mas bem, o arrependimento ele não é algo fácil, né? E nem algo instantâneo para nós, né? Por isso que nós aprendemos que é o Espírito Santo que nos convence, né? Do pecado, do juízo de Deus, é Ele que nos traz ao Senhor, né? Porque se formos de nós mesmos, não teremos força nem condição para isso. Então, o verdadeiro arrependimento vem quando sobrepomos a nossa vontade e passamos a considerar as verdades eternas de Deus em nossas vidas. Então, o arrependimento é quando nós deixamos de lado, onde sobrepomos a vontade do Senhor, expressa nas suas palavras, quando nós abrimos mão de nós e recebemos as verdades eternas de Deus, e a recebemos e a vivemos, não por obrigação, mas por amor, não por imposição, mas como algo suave, que nos leva à graça e à presença do Senhor. Pois bem, sobre esse texto, gostaria de deixar aqui 3 lições práticas para a nossa meditação, né? E nesse texto nós podemos aprender muito com os erros de Nínive, da Síria e do próprio povo judá, que acabaram aí buscando saída em outras coisas, né, que não no Senhor, em outras forças, né? Ao invés de voltar e estar voltados aí à presença do Senhor, acabaram buscando outras questões. Pois bem, lembrando do nosso tema, queríamos conversar sobre 3 lições para a nossa meditação. A primeira delas é o seguinte: em tempos de trevas, devemos perseverar em Deus. Em tempos de trevas, devemos perseverar em Deus. Como vimos aí, né, Naum foi o primeiro a pregar, não foi o primeiro a pregar em Nínive, né? Jonas havia ido lá, né? Isso vai estar lá no livro de Jonas, capítulo 3. E eles haviam respondido o chamado do profeta de Deus e evitaram com isso a sua destruição prematura. Mas eles falharam em manter a sua promessa inicial. Eles fizeram pouco para mudar aí o seu comportamento, fizeram pouco para mudar o seu estilo, fizeram pouco, e em pouco tempo eles estavam piores do que eles estavam quando começaram a sua jornada. Então nós vamos ver aqui que essa cidade acabou abrindo mão de Deus, uma vez que eles haviam recebido, entendido e aceitado a palavra de Deus ali, né? Como havíamos já comentado. Então a nossa caminhada cristã não acontece de uma só vez, ela precisa passar não só por um crescimento, mas também por um amadurecimento. Um amadurecimento. Precisamos crescer em estatura e conhecimento e em graça. Precisamos crescer em estatura, em conhecimento e em graça. Assim como foi o Senhor Jesus, né? Que vai estar lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, né? Que vai dar a denotação de que o Senhor crescia em estatura, em conhecimento, em graça. Então não pode haver nos nossos corações a intenção de pular etapas do nosso crescimento como servos de Deus Altíssimo. Precisamos nos condicionar e trilharmos aí
todas as etapas para o nosso crescimento como servos de Deus, do Deus Altíssimo. Precisamos nos condicionar e trilharmos todas as etapas para um correto e ideal, um ideal crescimento cristão. Nós precisamos buscar diariamente o conhecimento do Senhor. Nós precisamos estar ligados nele, entendendo, querendo entender a sua palavra, fazer os nossos devocionais, ter uma vida de louvor e adoração a Deus, olhar para os nossos erros, nos colocar diante de Deus, orar, pedir perdão. Precisamos perseverar no amor e na graça do nosso Senhor Jesus e confiarmos plenamente as nossas vidas frágeis em suas confiáveis, amáveis e potentes mãos. Segunda lição para a nossa meditação: em tempos de trevas, precisamos viver dentro dos limites de Deus na sua palavra. Deus nos criou, queridos, para funcionarmos melhor quando fazemos a vontade dele. Quando nós desejamos e às vezes vacilamos e queremos andar fora do que a palavra de Deus nos proporciona, fatalmente encontraremos dificuldades, né? Um amigo pastor, ele costuma dizer: olha, o crente, quando quer fazer coisa errada, passa vergonha. Fatalmente passa vergonha. Mas o ímpio faz, ele continua fazendo e vai fazendo, mas o povo de Deus, quando vai querer fazer vergonha, acaba passando vergonha. Então, por isso essa frase que nós colocamos, né? Deus nos criou para obedecermos a sua palavra, né? Para funcionarmos melhor quando nós obedecemos a Ele e trilhamos a nossa vida na sua palavra. Então, quando obedecemos a sua palavra e seguimos os seus ensinos, só temos a ganhar com isso, pois somos incapazes de qualquer ação se o Senhor não for por nós. Nada podemos fazer, pois é o Senhor que opera tanto o agir quanto o efetuar. Então aqui nós vemos que nós precisamos do Senhor. E precisamos andar na sua palavra, na sua orientação. Por isso que falamos, né, e afirmamos que a Bíblia é o nosso guia de fé e prática, onde nós temos tudo que nós precisamos saber, conhecer, para andarmos diante de Deus de maneira aprovada. O povo de Nínive quebrou aqui todos os princípios de Deus, de uma vida de relacionamento com Ele, voltando a viver aí uma vida de pecado, de destruição, voltando as suas atenções às vontades, às paixões pessoais próprias, o que vem do mundo, oriundos do mundo. E com isso desceu sobre eles o julgamento de Deus. Quando nós não andamos na presença de Deus, quando nós negligenciamos a sua palavra, quando entendemos que há outras coisas do mundo, há outras paixões do mundo que são melhores, ou que pode dar uma outra saída, uma outra questão, ou algo no mundo que satisfaz a nossa vida, e nós deixamos a vontade de Deus e sua orientação, fatalmente encontraremos grandes dificuldades, tristezas e dores. Porque só o Senhor é capaz de nos dar a felicidade completa, a felicidade que vem do Senhor. Só Ele que pode nos conceder a alegria completa e perfeita que vem dele. Só Ele pode nos conceder paz. Porque essas coisas que vêm do mundo são passageiras, curtas, frágeis e mentirosas. Somente no Senhor nós teremos a completa relação, a completa perfeição para as nossas vidas. Temos que entender que se rejeitarmos o que Deus determinou em sua palavra para nós, certamente nos levará à dor, à depravação
preocupação, a devastação e, consequentemente, a derrota, tanto pessoal quanto espiritual. Queridos, só temos a perder, só a perder, quando nós negligenciamos as orientações do Senhor, quando nós negligenciamos a palavra do Senhor. Fatalmente erraremos logo. Fatalmente nos equivocaremos, pois só o Senhor tem palavras, e palavras de vida eterna. Terceiro e último ponto para a nossa meditação: em tempos de trevas, precisamos confiar plenamente em Deus e na sua providência. Vamos ver aqui o texto em Naum mesmo, capítulo 1, versículo 7, e vai dizer assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Olha que texto, irmãos, que texto que o Senhor nos concede. Precisamos confiar plenamente em Deus e na sua providência. E Ele vem falar que o Senhor é bom e um refúgio em tempos de angústia. E ainda mais, Ele protege os que nele confiam. Olha que texto que nos exorta a confiar no Senhor, num Deus que é bom, num Deus que é refúgio em tempos de angústia. E um texto atual, né, irmãos? Como na abertura dessa mensagem, como nós falamos de dificuldades em tempos de angústias. Nunca foi tão vivo essa questão de não sabermos o dia de amanhã. Às vezes estamos lá, temos a notícia que um está mal, que o outro está internado. Fora isso, as coisas que se decorreram em virtude disso, a economia, o trabalho, os alimentos. Que tempos de angústia nós temos vivido. E como isso tem afetado a nossa vida. A orientação do Senhor. Que Ele é bom. E Ele é refúgio na angústia. E protege. Aí vem a condição. A todos que nele confiam. A sua confiança está no Senhor. Você tem colocado toda a angústia do seu coração no Senhor. Você tem buscado a presença de Deus. O Senhor é bom e refúgio em tempos de angústia. Porque Ele vai dizer ali, irmãos, no versículo 2 ao 5, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, faz que todos os rios se sequem, Baçã e o Carmelo se desfaleçam e as flores do Líbano murchem. Quando ele se aproxima dos montes, tremem e as colinas se derretem, a terra se agita e a sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que Deus amoroso, que nos guarda de tudo isso, para os que nele confiam, para os que nele buscam firmemente, plenamente a sua confiança e esperam na sua providência. Quero concluir esse texto dizendo que feliz é aquele que ouve e pratica a sua palavra e nela confia. A mensagem aqui de Naum é atemporal, totalmente pertinente a todas as épocas que vieram depois de sua pregação. Aqueles que arrogantemente resistem a Deus e não confiam humildemente nele, sendo Ele que proverá e cuidará, inevitavelmente experimentarão a sua ira e a consequência de estar negligenciando a presença do Senhor.
mas aqueles que nele confiam, depositando toda a sua fé, crença e confiança, serão preservados no seu amor. Deus é bom e fiel e deseja cuidar de nós, principalmente quando confiamos nele e depositamos plenamente toda a nossa confiança em seu poder, em sua glória, em seu amor por nós. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando dessas lições, em tempos de treva, precisamos confiar plenamente em Deus e na sua providência. Em tempos de treva, precisamos viver dentro dos limites de Deus e na sua palavra. Em tempos de trevas, devemos perseverar em Deus. Vamos orar. Pai de amor, Pai de paz, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Somos gratos, ó Deus, pela Tua maravilhosa graça derramada sobre as nossas vidas, ó Deus, e sobre essa mensagem, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas e nossos corações, que possamos ter uma vida de devoção ao Senhor, que possamos ter as nossas vidas trilhadas no Seu amor e na Sua palavra. Senhor, que nós tenhamos condição de estarmos buscando o Senhor constantemente, meditando na Sua palavra, entoando cânticos de louvor ao Teu nome. Senhor, ajuda-nos a Te glorificar e a Te exaltar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas mais preparadas no conhecimento da Tua palavra. Oh Deus, que o Senhor possa nos incomodar a ler as Suas Sagradas Escrituras, a fazermos os nossos devocionais, a termos momentos de oração, Senhor, não só nos momentos de culto, mas durante toda a semana, em todo lugar, em casa, no trabalho, na escola, e principalmente, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe especialmente nesse período em que estamos passando, esse momento, esses períodos de isolamento, esse período de estarmos afastados do convívio, sabendo que muitas pessoas estão solitárias ou internadas, Senhor, em leitos hospitalares, ou que estão sofrendo a consequência do desemprego, do desabastecimento. Ó Senhor, tem misericórdia. Senhor, nos ajude em tempos de trevas. Nos ajude a caminhar, Senhor, de maneira que glorifiquemos o Seu nome através das nossas vidas. Pai de amor, Pai de paz, perdoa os nossos pecados. E assim o fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos e por esse momento que tivemos de meditação na Sua palavra. Eu vou dar a palavra aqui para o pastor Luiz Antônio. Obrigado, Senhor. Obrigado, pastor Eduardo. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado por nos ajudar. E nós realmente estamos em tempos de trevas, né, Eduardo? E essa palavra foi muito oportuna mesmo. E que o Senhor continue ampliando o seu conhecimento e te usando como um vaso precioso. E nós vamos ter a oportunidade agora de louvar a Deus. Temos um louvor, e neste louvor, nessa adoração, você tem a oportunidade de adorar ao nosso Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando ainda que após o culto nós voltaremos para impetrar a bênção, e o Eduardo gravou a aula da escola bíblica, ele será o professor desta manhã. Então, acabando o culto, você tem aí 15 minutos para tomar um café, fazer alguma coisinha e voltar para o estudo da palavra de Deus. Então, vamos com toda a reverência, vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, e o grupo de louvor está conosco agora. Vamos lá? Vasos quebrados. Em pedaços
noite, feche teus olhos, receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que participa deste culto, em qualquer tempo, e cada família representada, sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenha um bom dia na presença do Senhor e logo mais estaremos com o culto vespertino. Deus nos abençoe. Agora eu